Você está ouvindo ao Pode Curiar. Salve, salve, pessoal! Estamos chegando ao 7º episódio do Pode Curiar e dessa vez a gente decidiu trazer alguém que conhece a Curiós como ninguém e tem muita experiência para compartilhar com a gente quando o assunto é formação de professores. A gente já falou sobre vários temas dentro da educação, que agora chegou a hora da gente se aprofundar um pouquinho mais nessa questão tão especial que permeia tantas áreas da vida dos educadores. Bom, vocês estão prontos para esse papo? Então vamos lá! Eu quero chamar a Laura para a gente conversar um pouquinho mais. A Laura, que está sempre nos bastidores aqui do programa, hoje é muito bem-vinda ao palco do Pode Curiar. Então, Laura, seja muito bem-vinda e conta pra gente um pouquinho sobre você. Obrigada, Adri. Eu sou a Laura, eu sou fundadora e CEO da Curiós e eu sempre fui apaixonada por educação. Acho que isso é um tema muito presente na minha vida, desde sempre. E esse, inclusive, era um dos valores que a minha família, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, compartilhavam, que era a importância da educação na nossa vida. Então, é um prazer estar aqui para falar sobre isso, desse tema que eu acredito tanto e que faz parte da minha vida. Respiro educação no dia a dia por causa da Curiós. Então, Laura, muito obrigada por dividir com a gente um pouquinho da sua trajetória, mas agora a gente quer saber, né? Conta pra gente um pouquinho, né, da sua vida e como você chega até a Curiós, como que é essa trajetória que junta vocês duas. A história da Curiós se confunde com a minha história. Então, eu sempre fui apaixonada por educação e eu comecei a dar aula de matemática numa escola pública de São Paulo. Ainda jovem, eu estava na faculdade, então eu tinha altas expectativas, grandes sonhos, uma vontade muito grande de impactar a vida dos meus alunos. E eu me dedicava muito a isso. Então, eu planejava as minhas aulas, eu chegava super animada, eu realmente queria poder trazer para esses alunos a transformação que a educação trouxe para mim e para minha família. Eu tinha muitas expectativas do que essa transformação podia fazer com os meus alunos, e eu trabalhava muito duro para isso. Então, teve uma vez que eu cheguei na minha sala de aula, prontinha para dar minha aula de frações, e meus alunos tinham empurrado as mesas e cadeiras para o lado e estavam literalmente jogando futebol. E eu não soube lidar com aquela situação. A gente não é preparado para lidar com uma situação tão fora da caixinha como essa. E, essencialmente, eu acabei virando a professora que eu não queria ser. Então, eu achei que eu tinha habilidades para poder engajar meus alunos, eu achei que eu nunca ia precisar gritar com eles, e naquele dia eu me vi numa situação que eu achei que eu não queria estar, e que eu, de fato, não queria estar. E o fato é que eu perdi o controle da minha sala de aula, eu tive que ser substituída naquele dia, e isso foi um marco na minha vida, de entender que professores no Brasil, e muitas vezes no mundo, são preparados para teoria e não para prática. Então, se estuda muito sobre sociologia da educação, história da educação, a gente discute os grandes autores de educação, mas muitas vezes existe uma dificuldade, principalmente nos alunos, nos professores mais jovens de carreira, existe uma dificuldade de transformar isso na prática. O que eu faço quando eu chego na sala de aula, meus alunos estão jogando futebol? Então, a Curiós nasceu por causa desse meu desafio. Eu só fui entender isso muitos anos depois. Eu fui trabalhar com outras coisas, fui trabalhar com inovação, mas eu sempre sentia falta da educação e da sala de aula. E então que eu decidi mudar e fazer um mestrado em administração pública com foco em educação. E lá, na primeira aula da minha primeira matéria, a professora pergunta: se vocês tivessem que desenvolver uma organização social, o que vocês fariam? Pode ser um projeto de governo, pode ser uma ONG, pode ser o que for. E eu pensei, nossa, que legal seria se tivesse uma plataforma que conectasse os educadores na sua prática, em que todo mundo pudesse compartilhar o que eles fazem bem, que eles pudessem acessar um repertório para mudar o dia a dia deles na ponta, trazendo um repertório que eu, naquele caso, não tinha tido acesso. E foi assim que nasceu a Curiós. Então, durante os 2 anos do meu mestrado, esse foi o meu projeto. Eu desenvolvi uma metodologia de formação de multiplicadores, e quando eu terminei esse mestrado, que foi fora, eu voltei para o Brasil com a missão de começar a Curiós. Então, em 2018, em outubro, cá estava a Laura, começando a Curiós. Laura, que massa! Eu acho que é muito potente esse seu relato, porque acho que muitos professores que estão aqui ouvindo a gente vão se identificar, né? Inclusive eu, no meu primeiro ano, né, de sala de aula,
é um desespero, porque isso, a gente não tem a bagagem necessária, né, pra estar ali na sala de aula. Então, quanto momentos de desespero, né, a gente já não teve, de, poxa, eu não sei como mediar essa situação, eu não sei o que fazer, eu não sei que metodologia usar, eu não sei que didática usar, porque de fato é isso, a formação que a gente tem na universidade, né, as coisas são muito teóricas, né, e na prática a gente sabe que a escola é um lugar tão vivo, tão complexo, que a teoria não dá conta, né, da prática que a gente vive no dia a dia. Então, que potente e que necessário, né, a gente falar sobre isso. E Laura, quando a gente tá falando aqui então, né, de formação de professores, de criar repertório, quando a gente fala sobre isso, o que exatamente a gente está se referindo? Quando a gente fala da formação de um professor, primeiro que isso é um processo contínuo, mas ele é principalmente dividido em dois grandes momentos. A formação inicial, em que essa pessoa está na faculdade, ela vai aprender ou conteúdo específico da sua disciplina, ou pedagogia de forma geral, ou vai trabalhar um pouco da didática e de como ensinar esses conteúdos. Mas o grande bloco formativo de um professor é na formação continuada. Então, a formação continuada, ela pode ser dividida em muitos espaços, mas acho que são 3 os principais. Então, tem a formação continuada que acontece na rede, por exemplo, então em redes públicas, que é o nosso foco na Curiós. As redes públicas oferecem formação de forma geral para os seus educadores, podem ser específicas em componente curricular, podem ser em estratégias e didática, mas de forma geral é uma formação que acontece a nível de rede, todos os educadores juntos trabalhando para um propósito, um objetivo específico. Um segundo espaço muito importante da formação continuada é a formação que acontece na escola. Essa, muitas vezes, não é implementada, vamos dizer, da melhor forma possível, porque faltam um pouco diretrizes de como que os professores podem conduzir essa formação na escola. Então, o principal momento formativo dentro de uma escola é com a reunião pedagógica coletiva. Os nomes variam muito de município para município, de estado para estado, então a gente adotou esse nome mais genérico, que basicamente diz respeito ao momento em que todos os professores vão estar juntos, trabalhando coletivamente, falando sobre prática pedagógica. Esse espaço muitas vezes não é trabalhado dessa forma. O que acontece pode ser trabalhar em formas administrativos, ou então falar sobre o planejamento de festa junina, ou virar muro de lamentação, né, quando os professores ficam só falando sobre os desafios que eles vivem sem ter alguma intencionalidade pedagógica de como superá-los. Mas esse momento formativo dentro da escola ele é muito importante para que tenha esse espaço de troca, colaboração, inclusive sensação de comunidade entre os educadores. E, finalmente, o terceiro espaço, que eu vou dizer que ele é muito mais amplo, é aquele espaço em que o professor sozinho busca algum tipo de desenvolvimento profissional, seja num curso online ou presencial, seja com leituras individuais. Então, tem esse espaço formativo que cada um pode decidir seguir, e aí, enfim, o céu é o limite, existem muitas oportunidades para isso. Boa, Laura, muito bom esse panorama, porque eu acho que, assim, uma coisa que a gente sempre acaba comentando um pouco aqui, né, com a rotina de professor, é que o trabalho, às vezes, ele pode ser um pouco solitário, né, e o trabalho do professor, quando fica solitário, fica muito mais difícil, porque, por exemplo, é isso, eu tenho dificuldade numa turma, não sei como trabalhar com ela, e se muitas vezes eu ficar ali tentando sozinha tentar resolver, vai ser difícil, né, mas se eu me coloco em rede, numa troca de práticas pedagógicas, entendendo que como cada um usa uma metodologia, uma didática, eu posso conseguir melhorar o meu trabalho, né? Eu acho que essa é uma das ideias da formação também, né? A gente ter essas trocas de práticas para ver o que funciona ou não para minha rotina, né? Para minha turma. Então acho que esse é um momento importante. Sim, e sabe o que acontece também? Existe uma cultura de isolamento muito grande na educação. Os educadores têm medo de compartilhar que eles estão com algum desafio, porque eles não querem ser vistos como mau professor. Mas eles também têm medo de compartilhar quando eles fazem uma coisa legal e tem uma boa prática, uma conquista, uma coisa que de fato gerou uma transformação na sala de aula, porque eles têm medo de ser vistos como exibidos. A gente precisa conseguir quebrar essas barreiras e de fato olhar para a educação como ela deveria ser, que é esse espaço de troca colaborativo em que as pessoas conseguem se ajudar, conseguem falar sobre os seus desafios, as suas boas práticas, porque juntos somos mais fortes, né? Então, se a gente conseguir criar esse espaço, essa comunidade de aprendizagem que vai desde a escola, né, a comunidade escolar, até de fato a rede, até
sei lá, todos os educadores do Brasil na plataforma da Curios, se a gente conseguir quebrar essa barreira e fazer com que essa troca seja efetiva, todo mundo ganha. Não, exatamente, né? E eu acho que é isso, a gente consegue beneficiar todo mundo nessa lógica, e eu acho que a gente precisa realmente trabalhar isso, né? A gente, enquanto professor, precisa trocar, porque eu acho que muita coisa boa é produzida na escola, né? Muitas práticas incríveis, né? O Curioso realmente traz aqui, né, várias práticas muito legais para os professores usarem na sua sala, mas muitas vezes a gente acaba perdendo essa informação, né? Então, ao mesmo tempo que eu acho que a escola é um ambiente tão rico para produção de informação, de conhecimento, é um lugar em que a gente perde muita coisa, né? Porque não tem como sistematizar, às vezes uma prática fica solta ali, mas a gente consegue amarrar isso, né? Numa formação continuada dentro da escola, por exemplo, a gente consegue sistematizar essas práticas, né? De saber, de reproduzir o que deu certo, de tentar caminhos do que deu errado. Então não vamos deixar que a informação e o conhecimento se perca na escola, né? O lugar da escola é rico para produzir isso, então não deixemos que essa informação se perca, né? A gente, né, já deu alguns exemplos aqui de como uma boa formação pode acontecer, os elementos que ela traz, mas quando a gente fala, né, de fato de uma formação continuada de professores estruturadas, o que a gente não pode deixar de considerar? Então, o que não pode faltar numa boa formação de professores? Tem 3 elementos muito importantes numa formação de qualidade. O primeiro é o acolhimento. A gente acredita muito no acolhimento e em criar esse espaço como um espaço seguro. Porque se os professores se sentem parte dessa comunidade, se sentem parte desse grupo, se sentem confortáveis para expor seus desafios, se sentem confortáveis para poder dar sugestão para o colega, a gente consegue fazer uma formação muito mais produtiva. Então, o primeiro ponto é criar essa comunidade mesmo, o formador ter esse papel de ser uma pessoa que cria esse acolhimento, que cria essa identificação entre todos os participantes, incentiva mesmo essa sensação de pertencimento. A segunda coisa que não pode faltar, que eu acho que é marca de uma formação de qualidade, é um olhar inovador. Então, mais do mesmo, geralmente, faz com que as pessoas fiquem um pouco cansadas daquilo. Então, poder trazer um olhar inovador, estratégias diferentes, dinâmicas, atividades, coisas que façam as pessoas se mexerem, não necessariamente fisicamente, mas pelo menos na cabeça, pensar fora da caixa, pensar em coisas diferentes, situações que nunca imaginaram. Então, esse olhar inovador, eu acho que é muito importante. Eu acho que dentro da educação existe um receio, ao mesmo tempo um equívoco, não sei, com o uso de tecnologia quando a gente pensa em inovação. Então, inovação na educação, claro, tem tecnologia, a gente pode usar isso como uma ferramenta que potencializa a ação do educador, mas ela não é necessária. Usar tecnologia não é necessário para ser inovador. Então, existem muitas estratégias dinâmicas, atividades que promovem essa visão diferente, instigam o raciocínio crítico, instigam o pensar fora da caixa, que não necessariamente precisa usar inovação. E eu acho que quando a gente usa a homologia de processos, isso fica ainda mais forte. Então, a gente fazer uma formação que traz elementos inovadores, que traz dinâmicas inovadoras, e dá aos professores esse repertório, eles conseguem, então, aplicar isso dentro da sala de aula e fazer com que a aula seja uma coisa diferente. Eu acho que esse é o segundo elemento, que é o de trazer esse olhar inovador. O último elemento, eu acho que é trazer esse foco na prática. Um grande problema na educação é isso, a gente ser formado para teoria, e eu adoro uma frase que eu já ouvi de muitos educadores, que é: na prática a teoria é outra. Muito boa, muito boa. Eu adoro isso, porque realmente você vai, estuda na universidade, aprende sobre os diversos grandes autores, e daí quando você chega na sala de aula, você fala: putz, tem nada a ver, eu não consigo entender como que aquilo se traduz aqui. Então, ter esse olhar para a prática é um elemento crucial de uma formação de qualidade, porque, primeiro, dá repertório para os educadores, então aquilo que eu falei no começo, a gente não tem repertório quando começa. E mesmo professores experientes, muitas vezes, construíram repertórios com base no que eles conseguiram, com base nas experiências deles, ali, sozinhos, isolados, sem trocar com ninguém. E pode ser que aquele repertório seja excelente, pode ser que parte dele possa ser melhor. E sempre tem espaço para melhoria. Então, mesmo aqueles professores excelentes, sempre tem algo para melhorar. Sempre você vai aprender alguma coisa na troca com outro educador que tentou uma coisa diferente. Então, esse foco na prática, ele traz esse repertório para os educadores. E o foco na prática também permite que os educadores
testem coisas juntos, com um olhar crítico um sobre o outro. Então, Então, por exemplo, na trilha formativa da Curiosa, a primeira estratégia que a gente fala é sobre acolhimento diário. E, essencialmente, a estratégia diz: acolha seus alunos e acolha os alunos todos os dias. E daí cabe a cada professor, dentro do seu contexto, da idade dos seus alunos, da sua região, do que for, adaptar para o acolhimento que faz sentido para a turma dele. E o mesmo professor pode acolher turmas diferentes de formas diferentes, porque depende da turma. E a intencionalidade pedagógica quem dá é o educador. Quando a gente começa essa estratégia de acolhimento diário na primeira formação da trilha formativa, a gente pede para os professores fazerem um roteiro sobre o que eles vão dizer para os seus alunos para explicar como vai ser o acolhimento. E aí eles treinam isso em conjunto. Então eles escrevem um roteiro e depois eles falam para os outros educadores. E aí os educadores podem dizer: não entendi, essa explicação ficou esquisita. Você acha mesmo que isso vai dar certo? Nossa, adorei sua ideia, posso fazer parecido? E quando a gente pratica, a gente tira um pouco o risco de uma coisa diferente dar errado. E como a gente está falando de práticas inovadoras, de fazer coisas diferentes, precisa ter algo antes para a gente avaliar. Isso aqui vai funcionar mesmo na sala? Deixa eu tentar um jeito diferente. Professor A, que eu professor B, você tem alguma ideia? E assim juntos a gente vai construindo. Mas eu acho que 3 coisas principais para uma formação de qualidade são o acolhimento e a sensação de pertencimento, uma característica de trazer um olhar inovador e um foco na prática, para a gente conseguir, de fato, praticar antes de se aventurar nesse mundão com estratégias novas e diferentes que a gente nunca fez antes. Laura, você trouxe muitos elementos interessantíssimos e eu destaco alguns aqui que eu acho que você trouxe que, assim, eu sinto que a gente, enquanto professor, muitas vezes é muito resistente e eu acho que muito dessa resistência é por um medo de tentar fazer alguma coisa diferente e dar errado. Porque isso, a gente, poxa, beleza, às vezes eu até quero trazer uma atividade diferente, fazer um acolhimento diferente, mas, poxa, eu só tenho 50 minutos, desses 50 minutos, 5 vão ser lista de chamada, 10 vai ser pra passar exercício, 15 vai ser correção, e aí não dá tempo de eu errar, né? Então, muitas vezes eu acho que essa falta de coragem que às vezes a gente sente pra trazer diferente é uma falta de confiança na prática, né? Porque, poxa, eu nunca vi ninguém que deu certo, nenhum professor me contou como faz, então eu não sei como calcular o tempo. E quando a gente tem essas trocas, poxa, que bacana, né? Eu acho que dá essa confiança que o professor precisa pra trazer práticas diferentes, né? Que muitas vezes a gente até quer inovar, mas não sabe muito bem como ou falta esse repertório. E eu acho que outra questão importantíssima que você traz também é a questão da formação na prática. Porque uma coisa é isso, beleza, eu posso assistir 10 formações, mas a formação fala, então você precisa dar uma devolutiva individualizada em cada atividade do seu aluno. Eu olho para minha prática e eu, por exemplo, eu tinha 530 alunos. Como que na minha prática eu ia conseguir dar conta disso, né? Então acaba até gerando um sentimento de frustração muitas vezes nos professores, porque, poxa, eu acompanho esse processo formativo, mas ele não dialoga com a minha realidade. Então a gente ter formações, né, que pisem literalmente no chão da escola, como você traz, né, que reconheçam a individualidade e a especificidade de cada escola, né, fazendo a referência regional, isso é muito importante, né, porque eu acho que é isso que falta para, de fato, conseguir motivar esses professores. Então, acho que esses elementos são importantíssimos mesmo. Eu fazia uma matéria no mestrado que era vamos dizer, de forma geral, era de um novo olhar para a educação. Então, a gente tinha um estudo aprofundado sobre metodologias, sobre educação em diversos lugares do mundo, os resultados. A gente tinha uma frente de trabalho que era só de prática, então de análise, de olhar como que isso acontecia, e depois a gente tinha, enfim, uma estruturação de um projeto. Mas esse professor, ele falava muito sobre reformas educacionais e sobre como a gente deveria olhar para a educação de um jeito diferente, como a gente poderia trazer essas práticas inovadoras para políticas públicas de forma geral. Então, eu estava numa faculdade de políticas públicas, e uma das coisas que ele dizia, que eu acho que ele falava sempre, e para mim foi muito marcante, ele falava: professores são resistentes a mudanças porque muitas vezes eles falam, eu vou inovar e se der errado, eu vou ter afetado todos os meus alunos. Então, no seu caso, a minha inovação vai afetar o ano de 530 alunos. E ele dizia, mas a gente está conseguindo os nossos melhores resultados possíveis? A educação está, de fato, trazendo uma transformação para a vida desses alunos? Esses alunos estão realmente aprendendo ou não? Então, o que você quer escolher? Você quer escolher a prática segura, que você sabe que gera resultados não muito bons? Ou você quer tentar uma coisa diferente que pode gerar resultados excelentes? Você não está experimentando com os seus alunos, porque a experimentação já está acontecendo e está dando errado. Que tal tentar uma coisa diferente? E aquilo foi uma coisa que eu falei, caramba, é verdade. A gente tem medo de tentar uma coisa diferente por isso. Mas e se o resultado for extraordinário?
né? E se a gente conseguir, de fato, melhorar a aprendizagem dos nossos alunos pensando numa prática inovadora, que às vezes é só uma mudança pequenininha, é só entender aquele contexto, fazer um jeito diferente. E acho que, enfim, esse professor me marcou muito, eu penso muito nisso, sobre como que essa pequena transformação pode realmente mudar a vida de milhares de alunos para o melhor, né? Não, exato. Laura, arrepiou, porque eu acho que é muito isso, assim, o jeito, a gente sabe que o sistema educacional do jeito que a gente tá, né, numa educação mais tradicional, que a gente tem tido há muitos anos e séculos, não tá funcionando, né, então por que que a gente não consegue fazer diferente, né, porque isso, volto a repetir, né, 40 alunos, 30 alunos numa sala, eles não vão aprender de maneira igual, né, inocência nossa, achar que com uma aula eu vou atingir esses 40 alunos, e acho que isso que você traz é isso, a gente não tá falando, né, de virar a sala de aula de ponta cabeça pra fazer tudo diferente, às vezes é isso, às vezes é um acolhimento que eu faço na entrada, às vezes é uma pergunta que eu faço para os alunos para promover o pensamento crítico deles, né? E para isso eu não preciso de tecnologia, né? Mas eu tô investindo nesse pensamento crítico do aluno, nessa argumentação que ele vai ter que elaborar para responder essa pergunta. Então são essas inovações, né, que a gente está trazendo de mudança. Claro, a gente pode trazer uma metodologia ativa, a gente pode trazer uma atividade diferenciada, a gente pode trazer uma tecnologia um dia numa sala ou outra, mas o professor ele tem um papel fundamental, né, nessa mediação de tudo isso. E aí falando nisso, né, que o professor tem esse papel tão fundamental nessa mediação, você tem alguma dica, Laura, de como os professores podem ativamente fazer essa busca por formação continuada a nível individual? Que a gente falou um pouquinho da rede, né, desses momentos juntos em coletivo e quanto isso fortalece a prática também, mas para às vezes algum professor quer se especializar em alguma área ou ele tá procurando uma coisa mais na sua caminhada, por onde ele começa? Eu acho que hoje em dia a gente tem acesso a muitos conteúdos e materiais disponíveis na internet. Então, acho que o maior desafio hoje não é encontrar oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Acho que a maior dificuldade é encontrar algo que faça sentido e seja de qualidade, porque informação tem. Então, acho que mais importante do que saber onde buscar, assim, acho que o Google ajuda, né? Você vai lá e põe informação sobre, sei lá, ou quero saber mais sobre metodologias ativas, quero saber mais sobre tecnologia na educação, quero saber mais sobre o aluno como protagonista, eu quero saber mais sobre estratégias de desenvolvimento socioemocional dos alunos na sala de aula, quero saber metodologias inovadoras de formação. Tudo isso a gente consegue jogar no Google e encontrar diversas fontes. Mas eu acho que o que é importante é ter um senso crítico na hora de ler aquilo. Não existe bala de prata na educação. Não tem uma coisa que vai resolver todos os seus problemas. O que tem, sim, são pequenas práticas diárias que você vai transformar no dia a dia e que você vai ver resultados em algum momento. Então, é isso. Começar a acolher os alunos, talvez mudar um pouquinho a lógica de ser mais um mediador do conhecimento e não um detentor do conhecimento. Coisas pequenas como o aluno me pergunta uma coisa que eu não sei responder. Em vez de eu falar um information ali, inventar alguma coisa e falar, eu não sei, mas eu vou procurar e na próxima aula eu te respondo. Porque só isso já é você modelando a mentalidade de crescimento, que é algo que tem um impacto muito grande nos alunos. Então, dizer que não sabe, que vai procurar, se colocar, 1, vulnerável, 2, aberto a críticas, 3, aberto a estar errado e procurar informações, só isso já muda bastante, sabe? A informação está aí. Acho que o mais importante é conseguir identificar aquilo que faz sentido para prática de cada professor individual, porque os professores são diferentes, assim como os alunos são diferentes. Então, conseguir achar alguma coisa que faz sentido para a sua prática enquanto educador dentro da sala de aula e ter um senso crítico de como que aquilo vai ser aplicado, sabendo que aquilo não vai gerar transformação na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na 10ª tentativa, mas que com intencionalidade pedagógica, olhando aquilo com calma, planejando o próximo passo, olhando para trás e dizendo o que deu certo, o que deu errado, o que eu vou fazer diferente na próxima, aí a gente consegue aprender, evoluir e transformar nossa prática na sala de aula. Perfeito, acho que é entender exatamente esses processos, né? Acho que é legal que você traz isso, né? De fazer essa curadoria, porque eu acho que o papel fundamental hoje do professor é muito, né? De fazer essa curadoria para os seus alunos, mas também para a nossa própria prática, né? Então, de fato, talvez é isso, né? Eu procuro uma formação na internet e começo transformando a minha prática aos poucos, né? Para ir sentindo se aquilo faz sentido ou não, até ir ganhando confiança e tendo um olhar total do processo, né? Formativo que vai ser necessário para acontecer. Acho fundamental. E, Laura, pra gente aqui terminar, né? A nossa última pergunta, quando a gente tá falando aqui, então, de formação de professores, de investimento, né, nessa formação continuada, quais benefícios práticos a gente tem quando a gente investe nessa qualificação dos professores? Nossa, são tantos.
professores mais bem informados têm um impacto maior na aprendizagem dos seus alunos. Professores que se sentem mais confiantes na sua própria prática se sentem menos frustrados e, portanto, estão menos sujeitos a esgotamento ou a problemas de saúde mental. Professores mais bem formados dentro de uma comunidade de aprendizagem se sentem apoiados, são mais efetivos na sua prática e, de novo, tem a sensação de acolhimento e de pertencimento também reduzem problemas de esgotamento e saúde mental. Então, a nível de professor, os benefícios são enormes. É você entrar numa sala de aula se sentindo mais confiante, é você ver o impacto dos seus alunos nos seus alunos em aprendizagem. Acho que é uma sensação de missão cumprida que todo mundo gosta de ver e de sentir. A nível de gestão escolar, poder oferecer formação de qualidade é criar uma cultura coletiva e colaborativa dentro da sala de aula que transforma vidas e a comunidade escolar. E a nível de secretaria, se a gente pensar nisso, no sentimento de pertencimento, na redução do esgotamento, isso reduz questões de afastamento de professores por saúde mental, isso reduz conflitos e estresse de forma geral que os educadores podem sentir, podem vir a ter. Então, a nível de gestão de secretaria, os benefícios vão para além de impacto na aprendizagem dos alunos, mas tem um ganho interpessoal e tem um ganho de gestão de pessoas. Então, acho que, assim, formação de qualidade é essencial para o trabalho do educador, porque ninguém termina de se formar. A gente não... pronto, estou formada e pronto. Agora eu sou o ser supremo do universo, eu sei tudo o que tem para saber. Não, as coisas mudam, os contextos mudam, os alunos são diferentes a cada ano, os desafios vão mudar, a gente de vez em quando tem uma pandemia do nada, a gente tem tecnologia que vai entrando na sala de aula de um jeito que a gente não antecipou, sempre tem espaço para melhorar, sempre tem espaço para repensar a prática, para fazer diferente. Então, formação continuada promove isso com intencionalidade pedagógica. É o que a gente precisa para conseguir evoluir em termos de aprendizagem, em termos de educação. Perfeito, então assim, só ganho mesmo, né? Porque eu acho que é isso, se a gente continuar fazendo educação de 10, 5, né, 3 anos atrás, né, por exemplo, do mundo pré-pandemia, a gente sabe que já não vai dar muito certo, né? Então, de fato, a gente precisa estar constantemente, né, entendendo, refazendo, repensando a nossa prática pra gente conseguir fazer um trabalho melhor pra gente e pros nossos alunos, né, principalmente. Acho que a formação continuada, né, dentre todos esses benefícios que você citou, entra muito nisso, né? A gente não pode continuar fazendo educação como ela sempre foi, né? Então, a gente precisa olhar pra frente e pensar, né, em como a gente pode continuar se formando, né? Essa formação constante mesmo. Laura, a gente chegou no nosso momento de encerramento, o papo foi ótimo, aprendi muita coisa aqui, acho que, né, se a gente que já valoriza a educação e o trabalho do professor, depois desse papo isso ficou ainda mais nítido, né? E agora, então, a gente tá chegando no momento do Fala Curiós, que é quando eu pergunto o que é educação, né, em uma palavra ou em uma frase, né, uma pergunta complexa. E aí, Laura, agora chegou o seu momento, então conta pra gente, Laura, pra você, o que é educação em uma palavra ou em uma frase? Em uma palavra, educação é transformação. Essa é uma palavra que eu falei muito na minha fala, você falou várias vezes também, e eu acho que ela é o retrato do que a gente espera com a educação. A gente quer transformar a vida de alunos, professores, pessoas de forma geral. Então, educação é transformação. Perfeito, acho que é isso, a gente tá nessa área, né, porque a gente quer fazer diferente, a gente sente a necessidade, né, de que essa área da educação precisa de transformação, né, e que bom que temos pessoas agindo para que isso aconteça e conseguindo replicar e multiplicar isso pelo Brasil inteiro, né. Então, Laura, muito obrigada pela sua participação aqui no Pode Curiar, foi muito incrível ter você, e você, professor ou professora aí que quer compartilhar práticas, né, formações que funcionaram, trocas entre professores, comenta no nosso vídeo no YouTube, a gente vai ficar muito feliz de ler esses comentários e esses relatos de vocês. Os professores podem buscar muitos recursos no blog da Curiós. A gente tem um blog que traz a cada semana, e a gente já tem, acho que 300 artigos postados, a gente traz estratégias para gestão de sala de aula, estratégias para competências socioemocionais, estratégias para gestores escolares e coordenadores pedagógicos. Então, a gente tem um blog com muito foco na prática e muitos recursos disponíveis para os professores
que quiserem buscar repertório de qualidade. E trazendo pra prática, né? Que é o mais importante, né? Colocando um exemplo na prática. E se você ficou curioso ou curiosa para saber mais, os nossos episódios vão estar sempre no YouTube da Curiós e no nosso canal do Spotify, que vocês podem encontrar a gente pesquisando por Pode Curiar. Os episódios são mensais e vocês podem ouvir quantas vezes quiserem. Até a próxima!